a graça e a paz. Abra suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 6, versos 60 até o 71. Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Queremos meditar na seguinte grande ideia: quem crê nas palavras de Cristo será guardado da perdição eterna. Na última mensagem, falamos que Jesus conhecia muito bem as pessoas que o estavam seguindo. Portanto, sabiam que elas estavam interessadas em satisfazer os seus desejos por comida. Sabia também que estavam equivocados a respeito da salvação, pois pensavam que fazer o que a lei ordenava era o suficiente para serem aceitos por Deus. Jesus os confronta e diz que eles precisavam eram crer nele, caso contrário não teriam acesso ao Deus Pai. Essas palavras de Jesus começaram a retirar toda a popularidade que ele tinha adquirido com os milagres realizados. De repente, toda aquela aceitação pelos seus discípulos, pela multidão, já não existia mais. O verso 61 diz: mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Como um efeito cascata, os discípulos começaram a abandoná-lo. Verso 66 diz: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Infelizmente, nós também podemos experimentar a situação que Jesus experimentou, de alguém nos abandonar. Isso aconteceu naquela época, com todos os milagres que Jesus fez, sendo visto pelos discípulos, e acontece ainda nos dias de hoje. É algo muito triste quando vemos que alguém que convive conosco na igreja escolhe, decide abandonar o Mestre, o Senhor Jesus. Certa ocasião, Jesus afirmou: no meio do trigo há também joio, que parece, mas não é. Lembra daquela propaganda? O Denorex é como o Denorex, parece remédio, mas não é. Ou seja, parece crente, mas não é crente. É triste afirmar isso, irmãos, mas eu não tenho dúvida de que talvez daqui a alguns anos, alguns dos membros desta igreja e de tantas outras igrejas evangélicas não serão mais membros das igrejas, pois parecem estar seguindo a Jesus, mas na verdade são joios no meio do trigo. Nesse sentido, nós vamos meditar sobre 3 motivos que levaram os discípulos a abandonarem a Jesus. O primeiro motivo está aí: Jesus usou palavras duras. No verso 60, João escreveu: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir?
Aqueles que abandonaram Jesus consideraram as palavras de Jesus muito duras. De fato, elas são duras, irmãos. Às vezes, lemos a palavra de Deus e somos até tentados a amenizá-las, com medo de assustarmos as pessoas, devido a ser uma exortação muito enfática. A verdade, irmãos, a verdade é que se quisermos estar com Jesus, precisamos considerar o que ele fala muitas vezes de forma dura. Quando ele diz que se não crer nele está condenado ao inferno, João fala sobre isso. É isto mesmo. Quem não confiar a sua vida a Jesus vai ter uma morte espiritual, ou seja, vai morar eternamente no inferno. Eu não sei como nós podemos dizer isso para alguém de forma amena, de forma branda, de forma suave. Essa é uma verdade, não há como disfarçar essa verdade, irmãos. Aquele povo considerou tão dura as palavras de Jesus, ao ponto de Jesus lhe perguntar: isto vos escandaliza? Escandalizar é provocar escândalo na outra pessoa, é chocar diante do que foi dito. A palavra escândalo no grego significa pedra de tropeço. Escandalizar, portanto, é tropeçar ou fazer alguém tropeçar. O que aconteceu com aqueles discípulos que abandonaram a Jesus é que eles estavam tropeçando no que Jesus falava, e por isso muitos dos seus discípulos o abandonaram. E não foram poucos os que deixaram Jesus. Na sequência desse bate-papo, Jesus fala com os seus discípulos mais chegados, os 12, e lhes confrontou: vocês também querem me deixar? Tudo indica que naquele momento só ficou aqueles 12, todos os demais abandonaram a Jesus por causa da palavra dura dele. E o pior, Jesus ainda diz no texto, além de terem ficado apenas 12, um deles estava possuído pelo diabo. Olha que interessante, irmãos. Verso 70 e o verso 71, Jesus faz essa afirmação: um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Diabo quer dizer adversário, acusador. Jesus estava dizendo que Judas era adversário e acusador ao dizer que um deles era o diabo. Em outras palavras, ele está dizendo: um de vocês que anda comigo, vive comigo, foi eleito para ser o administrador das finanças do grupo, é o adversário, é o diabo, vai me trair, vai me trair. Então Judas traiu Jesus em troca de dinheiro por causa da ganância. Ele dava mais valor ao dinheiro do que a Jesus, do que andar, do que crer, do que estar com o mestre. Numa certa ocasião, uma mulher chegou até Jesus e quebrou sobre ele um vaso de alabastro com um unguento preciosíssimo. Naquela ocasião, Judas disse: que desperdício! Judas já estava revelando o seu coração de que Jesus não valia tanto quanto o dinheiro gasto naquele perfume. Judas, ao invés de pensar em honrar Jesus como aquela mulher estava fazendo, ele ficou remoendo em seu íntimo, em seu coração, talvez o seguinte: com esse dinheiro eu poderia fazer tanta coisa, tanta coisa. E às vezes esse mesmo sentimento ou essa mesma escolha passa pelos nossos corações, pelas nossas mentes, em relação àquilo que poderíamos usar como fidelidade dos nossos recursos, tempo, dinheiro, os bens no reino, na obra de Deus, e não fazemos porque pensamos no nosso umbigo, irmãos. Em outra ocasião, Jesus disse: os escândalos virão, mas ai daqueles por quem vier os escândalos. Na corrida pela vida cristã, muitos ficarão pelo caminho, e eu digo isso infelizmente, irmãos, isso é bíblico. Muitos vão abandonar Jesus por causa do testemunho de alguém,
mas Jesus cobrará isso daquele que o escandalizou, ficará pelo caminho por causa da sua própria cobiça, como foi o caso de Judas aqui, e o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, fala sobre isso no livro de Tiago. Ele diz lá: pois a sua cobiça o atrai e seduz. Então a cobiça dá a luz do pecado, que uma vez consumado gera a morte espiritual, e o afastando dos caminhos do Senhor. Tiago 1, 13 ao 15. Estamos falando sobre 3 motivos que levaram os discípulos a abandonarem Jesus. O segundo motivo, eles foram incrédulos. Imagine só, alguém andar com Jesus, participar de todas as reuniões com Jesus, ver os milagres que Jesus realizou e ainda ser considerado alguém descrente, alguém que não cria verdadeiramente em Jesus como sendo o Filho de Deus. Então eles rejeitaram a Jesus porque não aceitaram os seus ensinamentos, ou seja, não aceitaram a doutrina do Senhor. Jesus estava lhes ensinando: para que vocês participem do reino de Deus, precisam fazer 2 coisas: comer da minha comida e beber do meu sangue. Se você não comer da minha carne, significa, se você não crer que eu sou o enviado, o Filho de Deus, que assumiu a forma humana, não poderá ter a vida eterna. Isso é fato, isso é fato. Jesus estava dizendo isso de forma enfática para eles: se você não beber do meu sangue, que era o anúncio da sua morte e derramamento do seu sangue, não poderá ser também justificado, se tornar através de Cristo justo. Em outras palavras, Jesus estava mostrando que era o Deus encarnado, e além disso, iria até a cruz para morrer por eles. Veja como isso era chocante para eles, irmãos. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Verso 62, isto era uma declaração da existência dele antes do nascimento físico, e novamente eles não entenderam. Jesus está dizendo: vocês estão escandalizados porque eu estou dizendo, ou eu estou me referindo como o Deus encarnado? O Deus de vocês, o rei que vocês querem proclamar, será pendurado de forma humilhante numa cruz. Quando Paulo escreveu lá a primeira carta de Coríntios 1, 23, ele diz: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então a mensagem de Jesus crucificado era escandalizadora para os judeus. Aqueles judeus queriam Jesus para assumir o domínio romano, aquele rei poderoso, montado num cavalo branco, com armadura, vindo para tomar o governo, o império, guerrear, estabelecer ali o reino de Deus. Eles queriam um rei para que se adequasse aos anseios dele, do coração deles, do povo judeu. E às vezes é assim que também agimos. Queremos que Deus se adeque aos desejos do nosso coração. Deus não faz o que você quer que Ele faça, mas quer que você faça a vontade dEle. Eles estavam escandalizados e abandonando a Jesus porque não aceitavam a doutrina dele. Eles não criam na doutrina do Senhor Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus ouve o que Deus fala, pode até ficar chocado com o que ele fala, mas permanece atento e obediente às determinações da sua palavra. Aquelas pessoas abandonaram a Jesus porque ouviram o que não queriam ouvir e não as aceitaram. No verso 65, Jesus disse: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Os que estavam abandonando Jesus ainda não haviam tido uma experiência genuína com Deus. Conforme entendo, as Escrituras dizem que somos mortos nos nossos pecados, estamos cegados pelas artimanhas e articulações do diabo.
somos incapazes de buscar a Deus ou de nos interessarmos por Ele, por nós mesmos, pela nossa natureza. De acordo com Romanos 3, 11, Paulo diz: não há quem busque a Deus. É necessário então um toque de Deus no coração, a questão de orarmos para que o Espírito Santo convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, é a ação inicial da pessoa de Deus, para que assim, sensibilizado por Deus, este coração possa buscá-lo, tendo, é claro, o livre-arbítrio para poder segui-lo. Estamos falando sobre 3 motivos que levaram os discípulos a abandonarem Jesus. O terceiro deles, eles não foram firmes. É interessante que na vida cristã, Deus não quer ninguém seguindo a Ele por obrigação, por força ou por medo. Ele quer ter relacionamento sincero e de fidelidade com os seus filhos. Os mandamentos de Deus não devem, não podem ser penosos. A vida cristã não pode ser um fardo. Você precisa ter desejo, querer buscar a Deus de livre vontade, com prazer, com satisfação. O Senhor Jesus, a pessoa de Deus, a palavra, a vida de oração, as disciplinas espirituais, precisa ser algo necessário, automático, satisfatório, num coração de alguém que crê em Jesus. A Bíblia diz: não deve ser penoso. Não encare a vida cristã como algo que é sacrificial. Por isso é que Jesus, ele deu, e o texto nos ensina isso, ele deu uma abertura para o abandono, por não obrigar a ninguém a segui-lo. A ideia é: ou está comigo, ou está semigo. E isso não é errado, tá, irmãos? Porque já dizia o falecido Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians. Ele dizia: ou está comigo, ou está semigo. É claro que no português está realmente errado. O verso 67, Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós, outros retirados? Ele perguntou aos 12 que haviam ficado: vocês também querem ir embora? Querem me abandonar? As portas estão aí. Vamos. É isso que vocês querem? Ele não negociou sua verdade para agradar ninguém, nem implorou para que ninguém o seguisse, ficasse com ele. Talvez os discípulos estivessem pensando: Senhor, vamos abrir uma exceção para nós não perdermos esse aí. Esse é o tesoureiro, ele cuida das finanças, ele é importante. Aquele outro ali ajuda lá na limpeza, aquele outro vai comprar as coisas. E aí começa a abrir uma exceção para que o grupo pudesse ficar mais unido, maior, mais coeso. E não menor, e não minguando com 12, com 11 somente, irmãos. Ao que Jesus também lhes pergunta: vocês querem ir embora também? Querem ir embora também? Eu não quero meio termo. Minha palavra é sim, não. Para Deus não existe crente mais ou menos, ou estamos prontos para morrer por amor a Cristo, doando as nossas vidas a Ele, ou negamos. Em algum momento da vida religiosa, aquele que não é trigo, que é joio, ele irá negar a Jesus. Ele irá negar o conjunto de normas, de regras da fé cristã, aquilo que a Bíblia chama de apostasia. Ao se dirigir a uma das igrejas do Apocalipse, Jesus declara: estou indignado porque vocês não são nem quentes nem frios, são mornos. Estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês me enojam. Assumam a posição de frieza de uma vez, não fiquem nessa enrolação na vida cristã. É muito bom, irmãos, ver vocês aqui no domingo de manhã, alguns até fora daquilo que recomenda o protocolo. Isso demonstra o desejo de vocês de estarem na casa de Deus, junto com os irmãos, como igreja, adorando o Senhor. Isso é louvável, eu me alegro muito, eu sei que Deus se alegra muito em relação a isso. Então é muito bom
ver que você está fazendo isso realmente de coração, com sinceridade, sendo fiel, vestindo a camisa dessa obra aqui no Jardim Mauá. Mas caso não seja essa a sua convicção, ou a convicção de outros que irão ouvir essa mensagem também, assim como a recomendação de Jesus não querem me abandonar, volte para o mundo, aqui não é seu lugar, você está perdendo tempo aqui, gastando o nosso tempo também. Deus não precisa da sua vida falsa. Palavra dura essa, né, irmãos? Palavra dura, o pastor dizer isso no sermão. Foi assim que Jesus falou com os discípulos e eles o abandonaram. E a pergunta é, será que alguém vai sair da igreja por minha causa, pela forma que eu estou me expressando nesse sermão? Jesus em todo tempo está atento para o que as pessoas de fato são. Ele os conhece. No início eu citei a grande ideia dizendo, quem crer nas palavras de Cristo será guardado da perdição eterna. Crer aqui é confiar, depositar toda a sua esperança e vida em Jesus e na sua palavra. Ser guardado da perdição eterna é a expressão que Judas usa para dizer que estão seguros nas promessas de Jesus aqueles que o Pai lhe deu e que ele de maneira alguma os lançará fora. Essa palavra no original é fulaço, no grego significa perecer. A ideia de Judas é que Cristo não permitirá que os seus tropecem ao ponto de se perderem eternamente. Então, como podemos evitar um abandono a Jesus? Que haverá abandonos, não temos dúvidas, pelo menos eu não tenho dúvidas, mas qual o antídoto para evitarmos o abandono, pastor? É preciso conhecer as suas palavras a fundo, experimentando-as. Pedro perguntou aqui no texto, para onde iremos se só tu tens as palavras da vida? Pedro está dizendo, seu discurso é duro, tem muita gente te abandonando, mas para onde eu vou? Para onde iremos? Não temos alternativa, só as tuas palavras dão vida, vida que satisfaz, vida que dá sentido, vida que tem esperança, que tem prazer. Pedro entendeu que as palavras de Jesus incluíam a mensagem de Deus que se fez carne. Mesmo as duras palavras de Jesus, Pedro ouviu e entendeu que Jesus teria que ir ao madeiro, à cruz, para pagar por todos os pecados do mundo. Pedro estava dizendo, só a vida crendo em ti, Senhor. Eu creio nisso, e aquele que assim experimenta, paga o preço que for para não abandoná-lo. Aqueles discípulos, aquela multidão, não quiseram pagar este preço, irmãos. É necessário pagarmos um preço por seguirmos ao Senhor Jesus. Então, o antídoto contra a ideia de abandonar o Senhor é a compreensão da obra, da pessoa, das palavras de Jesus. Talvez Pedro tivesse em mente as palavras do salmista, lá no Salmo 73, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Isso é belo, isso é profundo, irmãos. Pedro sabia que não existia possibilidade de se apartar de Jesus, pois as palavras dele eram a fonte de vida eterna. Ele compreendeu isso porque o Espírito já lhe havia revelado isso. Além disso, ele confiava em Jesus. Você confia em Jesus? Ele continuou dizendo no verso 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Em outras palavras, eu sei quem tu és o próprio Deus vindo até nós para nos dar vida. Pedro sabia que as Escrituras falavam da vinda de Jesus. Veja como o salmista
nos apresenta o Filho de Deus. Salmo 2,7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então Pedro entendeu bem esse texto sobre quem era o Filho de Deus e aceitou a Jesus como tal. Para entregar o coração a Jesus é preciso estar respaldado de um conhecimento que Pedro tinha, quem de fato era Jesus, entendia as suas palavras e tinha a experiência de andar com ele. Quem tem essa mesma experiência de Pedro é alguém que não vai abandonar ao Senhor Jesus. Não estou dizendo que uma pessoa convertida não pode de alguma forma se desviar da sua fé. Há forças do mal intentando contra a vida dos crentes para derrubá-los diariamente. Pedro fala sobre isso, que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao redor, bramando como leão, buscando um espaço, uma brechinha, por mais minúscula que ela seja, para entrar e causar um dano ao ponto de levar a um abandono da fé. Se você acha que porque vai à igreja está perdido, há uma pergunta aí que diz: que tipo de segurança você tem que te faça pensar que é um discípulo de Jesus? E se você acha que é porque vai à igreja, você está perdido. Se você acha que é porque é dizimista, ou porque contribui para os missionários, também está perdido. Se você acha porque você é uma pessoa boa, não rouba, não mata, não adultera, não faz nada de pecado, você continua perdido. A única maneira de ser um verdadeiro discípulo de Jesus é entender que Jesus morreu na cruz e que seu pecado foi punido totalmente e absolutamente nele, lá na cruz. No momento em que você entende isso, compreende a vontade de Deus com a sua vida. Por outro lado, todos nós, pecadores como somos, muitas vezes, embora sejamos verdadeiros discípulos de Jesus, nos deixamos influenciar pelo mundo e passamos a agir da mesma maneira que o mundo age. Até para duvidar se realmente somos discípulos de Jesus em algum momento das nossas vidas. E olha que nós temos um potencial enorme, enorme para abandonarmos o Senhor Jesus. Você tem escolhido ficar com quem, meu irmão? Com Cristo ou tem escolhido abandoná-lo? Se você quer andar com Jesus, pode tomar uma decisão. Peça ao Senhor Deus: Senhor, eu quero ser mais fiel e disciplinado no estudo da Tua Palavra e com as responsabilidades de um filho de Deus. Quero ser um marido segundo o seu coração, uma esposa segundo o seu coração. Eu quero ser um filho que alegre o coração dos pais. Eu quero ter um namoro santo. Eu quero pagar o preço por ser seu discípulo. Não fique mais na condição de morno. Decida por Cristo. Afinal de contas, para quem iremos nós, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Que Deus vos abençoe, seguros em Cristo, aquele que tem as palavras de vida eterna. Amém.